falando sobre algoritmos de aproximação e hoje a gente vai ver uma técnica diferente que você pode usar para desenvolver algoritmos de aproximação, que é algoritmos que fazem uso de números aleatórios durante a sua execução. Então, eles geram soluções para o problema que são diferentes, dependendo da sequência de números aleatórios que foram escolhidos. Então, ele é um algoritmo probabilístico, certo? Então, eu vou considerar lá que a gente tem um algoritmo Scala que faz uso de números aleatórios durante a sua execução para encontrar uma solução para um determinado problema que você está tentando resolver. E aí as soluções vão variar, dependendo de cada execução do algoritmo. Ele vai gerar uma sequência de números aleatórios diferentes, vai gerar uma solução diferente. Então você vai ter soluções diferentes, dependendo de cada uma das execuções para um algoritmo, mesmo que seja para uma mesma instância. Tudo vai depender dos números aleatórios gerados. Então a gente utiliza uma variável aleatória, que eu estou chamando aqui de xd, que vai fazer uma associação de para cada instância que você tem de determinado problema, ele vai fazer a associação de uma execução desse algoritmo com o valor da solução retornada por esse algoritmo para essa instância aí. Então esse x de i aqui, ele vai representar tanto a solução devolvida pelo algoritmo em uma determinada sequência de eventos aleatórios, como também o valor da solução encontrada pelo algoritmo A para uma determinada sequência de valores aleatórios durante a sua execução. Então, se eu quiser ter uma média lá de qual vai ser o valor médio da solução devolvida por esse algoritmo aqui para uma determinada instância i. Então a gente precisa calcular a esperança dessa variável aleatória x de i. Então a esperança de x de i nada mais é do que o custo esperado da solução do algoritmo para essa determinada instância i, certo? Então, quando que a gente vai dizer que um algoritmo probabilístico ele é uma alfa-aproximação? Então ele vai ser uma alfa-aproximação. Então, considerando problemas de minimização, se o custo esperado da solução devolvida pelo algoritmo for menor ou igual a alfa vezes o ótimo para qualquer instância aí do problema, e se você tiver um problema de maximização, seu algoritmo probabilístico ele vai ser alfa aproximado se para qualquer instância do problema o valor esperado da solução devolvida pelo algoritmo for maior ou igual a alfa vezes o ótimo. Então aqui a definição ela é bem parecida com a definição que a gente tinha visto anteriormente de algoritmos de aproximação, só que aqui ao invés de ter o valor da solução devolvido pelo algoritmo, a gente tem o valor esperado da solução devolvido pelo algoritmo, já que esse algoritmo aqui ele é aleatório, então ele vai gerar para uma mesma instância várias soluções diferentes dependendo de cada uma das execuções desse algoritmo. Então, aqui na média, o valor da solução devolvida pelo esse algoritmo é esperado que seja menor ou igual a alfa vezes o ótimo, e no caso de problema de maximização, o valor médio da solução devolvida pelo algoritmo é esperado que seja maior ou igual a alfa vezes o ótimo. Tá bom? Então, é isso que a gente vai considerar como sendo um algoritmo probabilístico alfa aproximado. E aí vamos ver um exemplo de construção de algoritmo utilizando essa técnica de algoritmos probabilísticos para o problema Max 3CNF-SAT. Então o problema 3CNF-SAT é um problema que a gente já viu, você tem uma fórmula booleana que é uma conjunção de várias cláusulas e cada cláusula tem exatamente 3 literais e você tem uma disjunção sobre esses literais, certo? Então, uma instância do problema 3CNF-SAT ele vai ser uma fórmula F booleana, então ele é um AND lá de várias cláusulas, uma cláusula C1, uma cláusula C2, uma cláusula CM, assim por diante. Cada uma dessas cláusulas está na 3CNF, certo? Então eu tenho um AND de cláusulas e dentro de cada cláusula você vai ter exatamente 3 literais e você tem um ou desses 3 literais em cada uma dessas cláusulas aqui. Então vou assumir que eu tenho m cláusulas e n variáveis. E qual que é o objetivo desse problema? Então esse problema aqui é o max 3CNF-SAT. Então se fosse só o problema 3CNF-SAT, o problema era decidir
se existe uma atribuição de valores booleanos para as variáveis x1 até xn que deixa a fórmula f satisfeita, sim ou não. Existe ou não existe essa atribuição de valores para x1 até xn. Eu estou considerando a versão de otimização desse problema, por isso que eu tenho um max aqui. Então, o objetivo agora é encontrar uma atribuição para as variáveis x1 até xn que maximiza o número de cláusulas satisfeitas. Então, aqui eu tenho m cláusulas, eu quero uma atribuição de valores x1 até xn que maximiza o número de cláusulas que vão ser satisfeitas nessa fórmula f. Uma coisa que eu vou assumir nessa fórmula f aqui é que em cada uma das cláusulas nunca vai ocorrer, nunca vai aparecer lá um literal e a sua negação. Por que eu posso assumir isso? Então, suponha que você tem uma cláusula lá, CJ, que ela então, aqui ela vai ter 3 literais, certo? Então, ela aparece lá um literal x7 ou x7 barra. Então, tem um literal e a sua negação dentro dessa cláusula CJ aqui. Então, essa cláusula aqui ela é sempre satisfeita, independente do valor verdadeiro ou falso que você coloque para a variável x7, ela vai ser sempre verdadeira. Se você botar verdadeira, essa cláusula vai ser satisfeita. Se você botar falso, x7 barra é verdadeiro, então ela vai ser satisfeita. Então, por isso que eu estou assumindo que nunca vai aparecer em nenhuma das cláusulas de C1 até CM um literal e a sua negação. Tá, então esse é o problema Max 3 CMFSAT. Aí vamos ver então o algoritmo aproximado. Isso aqui é um problema NP difícil, certo? A versão de decisão desse problema aqui é NP completo. A versão de otimização é NP difícil. E aí vamos ver um algoritmo de aproximação para resolver esse problema aqui. Então, o algoritmo que a gente vai ver aqui, ele é bem simples. Então, ele vai lá receber uma fórmula na 3CNFSAT como entrada, e para cada uma das variáveis xi que aparecem nessa fórmula, ele vai setar o valor de xi como verdadeiro, como sendo 1 com probabilidade meio e 0 com probabilidade meio. Então, ele é um algoritmo bem míope, certo? Ele seta simplesmente 1 ou 0 para cada uma das variáveis da fórmula com probabilidade meio. E aí depois a gente vai ver então a análise desse algoritmo aqui e qual é o fator de aproximação que a gente pode obter com esse algoritmo.